Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Muito bem, galera, tamo junto, chegou Resenha 5 Estrelas, hoje tem jogo, hoje nós vamos falar do Cruzeirão, vamos fazer um pré-jogo daqui a pouquinho e conversar aí muito sobre o Cruzeiro, os bastidores do Cruzeiro e outras notícias que envolvem o cabuloso, né, meu velho? Bom, para você que acompanha a gente, sempre já sabe, aí acessando as nossas redes sociais, lá no Twitter, @5estrelasrd e no Instagram, Rádio 5 Estrelas. Não se esqueça que o 5 é no cursivo. E o que é o cursivo, meu amigo? Se você não sabe, né, velho? Não, me ajuda aí, né? É 5 escrito e não numeral. Fechado? E outra coisa, se você quiser acompanhar a Rádio 5 Estrelas, escutar as músicas, a playlist feita para você que é cruzeirense e também, né, ouvir os boletins, ouvir o resenha, você faz como? Acessa radio5estrelas.com, não se esqueça que não tem o BR, e lá você tem acesso ao nosso player e vai conseguir ouvir a rádio 24 horas, 7 dias por semana, com todo esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês. E também o Resenha 5 Estrelas, você pode ouvir tanto no site, né, ao vivo, obviamente, como você está ouvindo aqui, mas também pode ouvir depois lá no site, você vai lá em RCE Cast, que o Resenha 5 Estrelas vai estar lá. Pode ouvir também no YouTube, não tem problema, agora a gente também está colocando o Resenha no YouTube para você que gosta lá da plataforma e para você que quer ter a Rádio 5 Estrelas no seu celular, é só você baixar um dos nossos aplicativos ou Android ou iOS. Fechado, turma? Vamos para cima então, porque como eu disse, tem pré-jogo, hoje tem clássico Cruzeiro e América, jogo aí duríssimo aí pro Cruzeiro, né? Não só pela rivalidade local, mas também por conta dos momentos distintos aí que Cruzeiro e América estão demonstrando nesse momento na tabela, né? Lembrando também que hoje é aniversário aí de Minas Gerais, 300 anos. Então, vamos aí falar também dessa data, desse jogo nessa data tão importante. E além disso, a gente vai atualizar todas as notícias e últimas notícias do Cruzeiro desde a semana passada. E para conversar comigo hoje, geralmente eu tenho aqui um Guilherme só, que já é bom demais, já tá tranquilo. Mas hoje resolveram colocar 2 Guilhermes, que é para mim avacalhar de vez. Então, temos aqui hoje Guilherme Lana, que vocês já conhecem, e também teremos o Guilherme Alves. Então, vou chamar de um de Lana e um de Alves, para não confundir a minha cabeça e muito menos a sua que está escutando a gente. Vamos começar por ele, Guilherme Lana. Tudo bem, meu velho? Seja bem-vindo. Fala, Lucas. Fala, audiência da Rádio 5 Estrelas. Hoje tem clássico. Uma semana passada foi um pouquinho difícil, né, cara? Tem muitas coisas nos bastidores para poder discutir também. Mas quando a camisa do Cruzeiro entra em campo, a gente tem que esquecer um pouquinho e pensar no resultado positivo. Vamos que vamos, Cruzeiro! Vamos pra cima, meu velho! E do outro lado, temos ele, Guilherme Alves, que tá estreando hoje aqui no Resenha 5 Estrelas. Já escreveu texto aí pra gente durante a semana, já mandou participação na semana passada, mas hoje está aqui em tempo integral. Fala, Alves! Tudo bem, meu velho? Fala, Lucas, fala, Guilana, ouvinte que tá ouvindo a gente aqui na Rádio 5 Estrelas. Aliás, desde já, muito obrigado pela audiência de vocês. E como o Gui, o outro Gui, já disse, hoje tem jogo do Cruzeiro, a gente tá aqui para analisar as possibilidades dessa partida e, é claro, não zicar o Cruzeiro. E para não zicar o Cruzeiro, eu quero saber como é que você vai fazer isso aí, hein, velho? Porque me conta, tá difícil, meu velho. Me conta, meu filho, porque tá difícil demais. Eu tenho uma tática. Qual que é a sua tática? A tática é falar que vai dar tudo errado pro Cruzeiro e tudo certo pro América. Mas vai funcionar isso? Vai. Ontem eu tive a prova real disso. Elogiei o Rodrigo Caio, 10 minutos depois expulso. Elogiei o Arão, perdeu o pênalti. Não tem como dar errado, meu amigo. Rapaz, tá bom. Então, temos aí... Você vai analisar bastante hoje Cruzeiro e América. Eu vou deixar você falar muito bem do América, que é um grande time aí da Série B deste ano. E sim,
e vou deixar você falar bastante mal, mas já entendam, né, que é uma tática para essa vitória, e eu quero ver se der certo, né? Aí você vai ter que falar mal do Cruzeiro pro resto do campeonato para ver se a gente ganha uma sequência boa aí. Bom, o Cruzeiro depois de perder aí pro Confiança por 2-1 em pleno Mineirão, aquele balde, né, de água fria, gelada, porque realmente a gente estava esperando uma vitória depois de ter vencido a Chapecoense fora de casa, né? O Cruzeiro, então, depois dessa derrota por Confiança, onde nada deu certo, né? E tudo deu errado, o Cruzeiro vai enfrentar daqui a pouquinho, né, o América do técnico Lisca doido. O cara tá numa ascensão aí no campeonato, tá na melhor fase da carreira dele como técnico, então a gente vai enfrentar o América do Lisca doido lá no Independência às 21h30, daqui a pouquinho, como eu disse, pela 25ª rodada da Série B. Com os resultados de ontem, a gente se manteve aí na mesma posição na tabela. O Cruzeiro está em 16º lugar com 28 pontos em 24 rodadas, uma posição acima da zona de rebaixamento. É muito pouco. A irregularidade aí da equipe celeste, né, infelizmente nos obriga a continuar olhando para baixo, né? A gente teve uma distância aí do G4 de 12 pontos, né, e pode até subir dependendo do resultado da partida entre Botafogo de São Paulo e Juventude, que começou agorinha às 19 horas. Por outro lado, a gente tem aí a diferença para o primeiro, que está na zona da degola, né, na zona de rebaixamento, caiu aí para 4 pontos. Né? A gente estava com um número, se eu não me engano, de 8, né? Agora caiu para 4 pontos com a vitória aí do Náutico sobre o Guarani ontem. Já o América faz um grande segundo semestre, né? A equipe, além de estar na semifinal da Copa do Brasil, ocupa o segundo lugar na Série B com 44 pontos, 6 a menos que a líder Chapecoense, que normalmente está com um jogo a mais. Apesar desse empate aí, né, até surpreendente contra o Oeste na rodada passada, a equipe do América faz uma campanha bem consistente. A gente perdeu para eles no início, né, do campeonato, e muito equilibrada também. Então, para você ter uma ideia do tamanho do nosso desafio de hoje, o América tem 11 jogos no Independência, só perderam 2, ambos no começo aí do campeonato, contra o Cuiabá na segunda rodada e contra o Figueirense na 10ª rodada. Guilherme Lana, ou somente Lana, antes da gente começar a trocar uma ideia aqui sobre esse jogo, atualiza pra gente aí as novidades dos elencos. Beleza, Lucas, vamos lá. Lucas e Gui Alves, digo o bonito, né? Já que ele fala que ele a gente não pode discordar não, galera. Por exemplo, o Cruzeiro tem desfalque garantido, que é o Marcelo Moreno, né? Suspenso pelo 3º cartão amarelo. O zagueiro Léo voltou a treinar com o grupo desde a semana passada, mas está em processo de recuperação física e ainda não está nas melhores condições. O volante Henrique também não volta, né? Está em fase final de recuperação, depois da operação, né, na cirurgia do menisco, né, lateral direito, do joelho direito, aliás. E assim, e o Cruzeiro tem 2 jogadores pendurados, que é o zagueiro volante Ramon e o atacante William Potker, ambos com os 2 cartões amarelos. Já o América conta com o retorno dos laterais Diego Ferreira e Sávio, afastados por conta do Covid. Por outro lado, terá uma baixa importante, né, que é o volante Zé Ricardo, que voltou a sentir uma lesão na coxa e está de fora do clássico. Aí, para substituí-lo, o Lisca tem 2 opções. Aliás, tem mais: Flávio, Sabino ou o recém-contratado Léo Gomes. Acho que é isso, são as informações iniciais dos elencos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então vou começar a trocar uma ideia aqui, bater um papo sobre esse jogo. E agora eu vou lá pro lado de lá, pro Alves, né? Trocar uma ideia com o Gui Alves sobre o que ele acha desse jogo de hoje, né? As possibilidades, porque tudo tá indicando aí que o Filipão vai fazer alguma modificação, Gui. Talvez aí, né, a volta do Kaká, a possibilidade do Ramon ser escalado no meio-campo, no lugar do Adriano, até mesmo mantendo o Adriano com 3 volantes, que é algo que eu já venho falando desde a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro não tem consistência nenhuma no meio-campo. E aí ele sacaria talvez o Regis, que não vem fazendo um bom campeonato. Pelo menos não tem mantido aí uma regularidade. O que você acha que o Filipão vai armar para o jogo de daqui a pouquinho, Gui?
Lucas, acho que todas as possibilidades que o Filipão tem em mãos hoje, elas têm que ser utilizadas, pelo menos uma vez. Ele tem que testar. Se ele não testar, nunca vai dar certo. Mas, sinceramente, eu acho que escalar 3 volantes não é a melhor solução do mundo no momento que o Cruzeiro vive. Não acho que essa mudança em específica vá surtir um efeito claro no desempenho do time durante a partida, principalmente ofensivamente. Caso ocorra mesmo e o Filipão coloque um volante a mais e tire o Regis, o setor defensivo vai ficar mais fortalecido, dá mais sustentação para aquele setor, o poder de marcação no meio-campo vai aumentar, mas ofensivamente ele tira o único meia de armação que o Cruzeiro tem no elenco hoje, que é o caso do Regis. Contra o Confiança, por exemplo, no fim do jogo o Cruzeiro tinha 4 atacantes em campo, tinha superioridade numérica no ataque, mas não tinha ninguém para fazer a ligação defesa-ataque. O que restava era jogar a bola pelas pontas e pelos laterais e rezar para que eles fizessem uma jogada boa e acertassem um cruzamento. As melhores chances do Cruzeiro no jogo, inclusive, foram assim. Mas o América não é o Confiança. Não adianta levantar a bola na área e achar que vai dar tudo certo se não tiver o mínimo de noção do que está fazendo em campo. Eu até citei num pós-jogo que eu gravei do Cruzeiro e Confiança que não adianta ter ímpeto e coração se não tiver organização. Essa raça, esse coração, não deixar se abalar, pode até vencer partidas, como já aconteceu inclusive, mas nunca vai vencer campeonatos, principalmente o campeonato de pontos corridos. Saquei, Gui. E aí, dentro disso ainda, antes de eu fazer uma outra pergunta pro Lana, eu queria aproveitar isso que você disse e juntar com uma postura, né, ou, na verdade uma característica que os volantes do Cruzeiro têm, e por isso que eu sempre apoio aqui pelo menos uma sequência com 3 volantes pra gente ver. Óbvio que é um teste, mas você não acha que os volantes do Cruzeiro eles têm muito uma característica ofensiva em muitos momentos? Por exemplo, né, o Felipe Machado é um jogador muito vertical, que arrisca muitos chutes, que dá muitos passes em profundidade. Até mesmo o Jadson tem chegado mais, não com muita qualidade. E em contrapartida a gente tem um Regis que oscila muito, que diminui muito, né, as possibilidades dentro do que um camisa 10 pode fazer. Então, o que você concorda com isso ou não? Você acha que o Regis tem feito um bom campeonato? Não acho que o Regis tenha feito um bom campeonato, mas eu também não acho que, por exemplo, o Felipe Machado e o Jadson, que ofensivamente eles tenham sido brilhantes. Você pode acertar um chute de fora da área, acertar um passe aqui, outro ali, mas na hora do vamos ver, para desequilibrar na hora do passe, precisa de alguém. Por mais que o Regis ele seja instável durante o ano inteiro, como ele vem sendo, começou muito bem, sofreu uma queda, tentou voltar e assim, fica nesse vai ou não vai. Mas mesmo assim, ele é o cara desse passe no meio de campo, ele é o único cara do passe. Os volantes do Cruzeiro defensivamente, principalmente o caso do Ramon, que foi uma descoberta muito legal nesse time do Cruzeiro, eles parecem não comprometer tanto. Não são infalíveis, não são impecáveis, mas também não é um desastre total. Então, defensivamente, eu acho até que tá ok. E eu até acho que o problema defensivo do Cruzeiro, como eu até já falei algumas vezes, até num texto que eu fiz aqui, vai mais pelo quesito de marcação individual e principalmente no último setor do campo, quando você faz aquela última linha defensiva com os zagueiros e com os laterais, do que na faixa central do campo. Acho que a faixa central falha sim, mas o problema principal é lá atrás. Não sei se colocar um volante a mais vá fazer com que essas falhas deixem de existir, a não ser que a ideia seja colocar mais um homem entre os zagueiros, para fazer uma linha de 5. E mesmo assim você tira a capacidade de criação. Aí a gente pode até recorrer que a gente tem um Rafael Sobis, que ele tem um passe qualificado. Mas aí a gente tira uma qualidade de um atacante de chegar mais perto do gol para finalizar, para ele ter que vir criar jogadas. Não acho que os volantes do Cruzeiro vão sair para o jogo como teoricamente deveriam sair com 3 volantes no meio campo. E é por isso que eu acho que o Regis, por mais instável que seja, ele é uma peça importante nesse time. Boa, Gui. Boa, Alves. É mais fácil. Ô, Lana, fala comigo. Deixa eu te perguntar agora uma coisa. Dentro dessa discussão aqui, né, que a gente está fazendo de prováveis mudanças, né, são suposições, a gente não sabe o que vai acontecer, até porque uma outra mudança que pode acontecer é a entrada do Giovanni Picolomo.
né? É um jogador que a gente está cobrando, a torcida está cobrando de uma forma geral. O Filipão falou dele na última entrevista coletiva, né? E também tem outras mudanças que podem acontecer, né? O Bray pode entrar, né? Pode ter alguma mudança ali no ataque, com certeza vai ter uma mudança, porque o Moreno tá fora, né? Não que ele tenha entrado titular no último jogo, mas é uma peça que o Filipão conta com ele. Enfim, diante de todas essas possibilidades, como é que você acha que o Cruzeiro tem que se comportar ou vai se comportar contra o América? Vai para cima, vai recuar, vai esperar o América? Como é que você acha? Pois é, Lucas e Gui, eu acho que o América é uma equipe que ela gosta de ser atacada, assim. É uma equipe que ela se sente mais confortável quando o outro time assume as rédeas do jogo, porque a transição do América é muito rápida, né? Eu vendo vocês discutirem essa questão dos 3 volantes, talvez uma solução para a gente ter 3 volantes é literalmente colocar o Giovanni Piccolomo, porque ele é um cara que tem noções de marcação, porque ele já jogou um pouco recuado no Curitiba, sim, mas é um cara também que pede mais a bola, que consegue fazer um pouco mais a função de armador do que o Felipe Machado, do que o próprio Jadson, né? Eu reparei, às vezes, nos poucos momentos que o Cruzeiro jogou com 3 volantes, é que os 3 volantes eles ficam muito estáticos, né? E a gente não consegue ninguém para poder pedir a bola pra gente fazer a transição, e isso é um problema, entendeu? Agora, em relação à postura do jogo, eu acho que o Cruzeiro tem que ter uma postura um pouco parecida como a Chapecoense, não dá ao América aquilo que ele acha melhor, ser atacado, né, dar espaço para o América no contra-ataque. Então, se a gente diminuir esse volume de jogo, essa força toda ofensiva, eu acho que o jogo dá ele fica um pouco mais igual, e aí de repente a gente, com alguns espaços, com a qualidade técnica, a gente consiga de repente arrumar um golzinho, e aí o jogo pode mudar, porque o América é uma equipe que tem muita dificuldade quando ele joga com equipes mais fechadas, mais travadas, mas quando uma equipe ataca demais o América, eles conseguem mais espaços. Bacana, Lana. Bom, pra gente tá falando de postura, né, da equipe, de escalação, de provável time, vamos ouvir o nosso amigo Manuel, um dos poucos destaques aí do Cruzeiro na Série B, né? Ele deu uma entrevista no YouTube oficial do Cruzeiro sobre a forma como o Cruzeiro deve encarar esse clássico no Independência. Então, além disso, ele falou também o porquê do Cruzeiro jogar tão diferente dentro e fora de casa. Fala aí, Manuel! Verdade, um jogo difícil, um jogo onde a gente tem que entrar com foco muito alto, muito concentrado para a gente conseguir vencer essa partida, porque a gente sabe que a gente precisa desses 3 pontos, 3 pontos muito importantes para a gente, por se tratar de um clássico, né, e também pela nossa situação também, que a gente sabe que a gente precisa pontuar, né, deixamos escapar uma chance agora em casa contra Confiança. Agora a gente tem uma América pela frente e temos que entrar concentrado para a gente fazer um grande jogo. A gente sabe que é uma equipe que vem muito bem, né? Que tem jogadores de muita qualidade, jogadores que já estão um bom tempo já jogando junto, se conhecem, então a gente precisa entrar focado, entrar ligado a todo momento, porque a gente sabe que esses 3 pontos é muito importante para a gente e a gente vai fazer de tudo para a gente ganhar esse jogo quarta-feira. Eu vejo assim, eu acho que jogos fora de casa a gente entra mais concentrado, mais ligado, e contra a Chapecoense mesmo é o líder, e a gente entrou focado, ligado, todo mundo a mil ali para ganhar a partida, né, e a gente conseguiu os 3 pontos que era o objetivo. E quando joga em casa, teoricamente contra equipes menores, a gente, não menores, mas estão lá embaixo, né? A gente entra mais relaxado, coisa que não pode acontecer, que a gente tem que entrar concentrado a todo momento, ainda mais jogo em casa, né? Se tratando também da situação que a gente vive, a gente tem que entrar ligado a todo momento para poder não ser surpreendido igual a gente foi na quarta-feira. Valeu, meu zagueiro, tamo junto. Gui Alves, fala comigo, olha só, o Manuel, ele, como eu disse, ele tem sido aí um dos destaques do Cruzeiro, né? E desde o início, na minha opinião, ele é um jogador mais lúcido do Cruzeiro em relação à forma de jogar, à postura, né? Ele sempre tá falando muito de concentração, de ficar ligado, de entrar focado, né? É um jogador que tem demonstrado aí uma lucidez muito grande em relação ao que o Cruzeiro está vivendo e como jogar a Série B. Você acha que a diferença aí, né, dos desempenhos dentro e fora de casa passa por esses termos aí que a gente pode se dizer mágico aí na atitude do Cruzeiro dentro de campo ou isso é muito simples?
Primeiramente, eu concordo contigo na parte de que o Manuel ele é o jogador mais lúcido do Cruzeiro desde que ele chegou. É o jogador mais estável. E sobre a fala dele, acho que sim. Acho que passa, mas que tem outros fatores. É mais ou menos o que eu falei agora há pouco sobre ímpeto e coração sem organização e ideias definidas. Eu acho que também a diferença entre jogar em casa ou fora vai muito de como o adversário se porta. Normalmente, eu não estou dizendo que isso é uma regra geral, tá? Mas em casa, normalmente os mandantes saem um pouco mais para o jogo e deixam espaços. Fora de casa se fecham um pouco mais, ainda mais contra o Cruzeiro, jogando no Mineirão. Em todos os desafios que a Raposa teve nessa temporada, em que ele precisou furar uma linha defensiva bem fechadinha, ela falhou no quesito criatividade e organização. Venceu algumas partidas, a gente pode citar o Botafogo, por exemplo. Isso era importante, ainda mais pelo momento que o Cruzeiro vive. Mas não vai funcionar sempre, não vai funcionar a todo instante. Acredito que o Cruzeiro vai ter mais espaços contra o América, por mais que o América é uma equipe que goste de ser atacado, mas não acho que eles vão dar a bola 100% para o Cruzeiro. A tendência é que o América também busque o jogo. E isso, querendo ou não, é um facilitador. Mas se não houver criatividade, não adianta nada. Não adianta você entrar ligado e focado se você não tem criação. Futebol ele é um pouquinho de cada coisa e você precisa ter cada uma delas se você quiser vencer partidas e vencer campeonatos. Entendi, Gui. Muito bem. Eu acho que realmente o América vai ter aí uma postura diferente, né, dentro de campo, mas tem que ver se ele vai realmente para cima. Você acha que, então, para deixar bem claro, assim, você acha que o América vai vir para cima do Cruzeiro e o Cruzeiro vai ter ali que optar por defender mesmo? Eu não acho que vá para cima, porque não é da característica do América. Eu acho que ele vai sair para o jogo. Acho que não vai ser um ataque contra a defesa, por exemplo, como é o jogo do Cruzeiro contra o Confiança. Não acho que aquilo vá acontecer. O América é um time que gosta de se defender, mas se a gente pegar alguns pontos da partida contra o Internacional, por exemplo, a gente vai perceber que é um time que, quando tem a bola, trabalha bem. A transição é muito rápida e isso pode até ser um dificultador para o Cruzeiro, já que a transição é muito lenta. Mas quando tem a bola, o time vai trabalhar e vai buscar não dar a bola de graça ao Cruzeiro. A gente não vai ver uma posse de bola massacrante para o América, muito menos para o Cruzeiro também. Mas o América vai ter a bola quando precisar, e quando precisar vai cadenciar o jogo, vai trocar passe, seja no seu setor defensivo ou no setor de ataque do Cruzeiro. Mas não acho que isso seja o bastante para ameaçar o Cruzeiro o jogo inteiro. Vai fazer o jogo que o América sempre faz. Bom, agora vamos falar dos pontos fortes aí, fracos do América, né? E para falar do adversário, eu vou deixar meu amigo Guilherme Lana falar aí o que ele tem de informação, né, sobre o Coelho. Vamos lá falar sobre o Coelho então, assim. Tem vários pontos fortes a equipe do América, né? A gente pode tratar primeiramente da questão do entrosamento, né? O Coelho manteve mais a metade do elenco que encerrou o ano passado. Por exemplo, o Diego Ferreira, que é o lateral direito, João Paulo, Zé Ricardo, Juninho e Felipe Azevedo são jogadores remanescentes do ano passado e ainda são titulares. Então é uma equipe que tem um conjunto forte e ainda melhorou a condição fazendo contratações pontuais, né? É uma equipe que mistura experiência e juventude. A gente vê jogadores muito jovens, muito talentosos. É uma cultura do América, né, de revelar bons jogadores, mas também tem jogadores experientes. Então tem essa mescla bem interessante. Falando sobre a equipe particularmente, o lado direito é um lado muito forte ali com o Ademir, né? E tem uma boa movimentação, troca de posição ali com o Rodolfo. E é uma dupla, por exemplo, que fez muitos gols, né? Eles têm 19 gols, por exemplo, na temporada, 13 do Rodolfo e 6 do Ademir. Então ali o Patrick Bray, ou o Matheus Pereira, ou o Kaká e Ramon, que joguem pelo lado esquerdo ali, tem que tomar muito cuidado com esses contra-ataques, porque ali pelo lado direito ofensivo do América é um ponto de atenção. Outro ponto forte é o sistema defensivo, né? O América é a segunda defesa menos vazada da competição, perdendo apenas para a Chape, né? A Chape o América tomou 15 gols e a Chape tomou 9, né? Então é a segunda defesa menos vazada. E, por exemplo, assim, tanto o Messias, quanto o Anderson, como o próprio Bauerman, igual o Gui disse aí, são zagueiros muito firmes. Se a gente ficar lançando bola para a área, eles vão realmente matar todas as jogadas, né? E é uma equipe também de maneira reativa, como a gente disse. Agora, o ponto negativo é o quê? O América tem muita dificuldade contra equipes que jogam muito fechadas, né? Para vocês terem uma ideia, um ponto interessante,
o América tem o segundo pior ataque entre os 10 primeiros, né? E é uma coincidência muito engraçada, porque a Chapecoense, ela fica até na frente do América, mas o América também tá ali logo abaixo em ataques pouco eficientes. Mas a verdade são pontuais, né? Eles são equipes que têm um sistema defensivo muito forte, mas que fazem gols de maneira muito pontual, mostrando um equilíbrio. Então, assim, ponto forte do América é o entrosamento, o equilíbrio da equipe. Ponto negativo é uma equipe que não tem muita força ofensiva, mas é uma equipe muito equilibrada, a gente tem que tomar cuidado. O Alves, esses pontos, né, negativos e positivos aí da América, eles se refletem aí durante a campanha que o América tem feito esse ano, mas também que trouxe naquela arrancada do ano passado. Com certeza o América hoje ele também resultado do que viveu o ano passado. Os jogadores têm um entrosamento muito grande entre si e as peças que foram contratadas estão aí se encaixando muito bem, principalmente no comando do Lisca. Provavelmente é um dos times de maior, como eu posso dizer, que vai ficar na história aí do América, né? Não ganhou nada ainda, mas está conseguindo fazer uma campanha muito forte. Você concorda com essa análise e com esses pontos aí que o Gui trouxe? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Concordo. Se o Guilana fala, a gente tem que sentar, escutar e concordar. Vai discutir pra quê, né, velho? Jamais. Jamais. Mas sou apenas um palpiteiro profissional, só isso. Mas por mais que assim, eu acho que o América ele vai sair um pouquinho pro jogo, não vai se contrair o tempo todo, isso não é sinônimo de facilidade. Como o Guilana trouxe, o América não tem um ataque explosivo. Mas, por mais que isso seja um ponto negativo, para esse jogo a gente tem que tomar cuidado, porque o ponto forte desse ataque é justamente no ponto fraco da defesa do Cruzeiro nos últimos jogos, pelo menos com o Patrick Bray e até o Matheus ali do lado. O América tem a segunda defesa menos vazada da competição, como o Gui também trouxe, mas vai enfrentar um time, aliás, que tem problemas disso na criação. Então, assim, você tem uma defesa forte e vai enfrentar um time que não cria muito bem. É a chave para o sucesso aí. E o ponto principal desses que foram citados pelo Guilana é que um time do América tem uma transição de defesa e ataque extremamente rápida e eficiente. Contra o Inter, por exemplo, a gente viu isso. Não é à toa que está na semi da Copa do Brasil e é um dos cabeças da Série B. E vai enfrentar um Cruzeiro que, como eu já disse também, tem uma recomposição lenta e um sistema defensivo que tem falhado. Ou seja, é um jogo de contrapontos, é um jogo difícil, mas independente disso, é um jogo que o Cruzeiro precisa vencer de um jeito ou de outro. Você trouxe um ponto que eu fatalmente já iria perguntar após a sua resposta, que é esse setor esquerdo do Cruzeiro, que durante esse ano está sendo aí um dos piores setores do Cruzeiro. E aí eu vou perguntar para os dois, né? Primeiro com o Lana. Lana, você há alguma dúvida de que o Filipão vai fazer a substituição de Bray para Matheus Pereira? E fazendo essa substituição, você acha que é somente o lateral esquerdo ou você acha que é o setor de uma forma geral? Não, a gente tem um problema de fato ali defensivo com o Patrick Bray. Ele realmente não tem muitas noções defensivas, é uma coisa que é muito clara. Ele tem muitas boas virtudes ofensivas. Tanto é que eu já conversei com você, Lucas, em off. Eu acho que o Patrick Bray ele tinha que assumir a posição de meia. Eu não acho que ele tem condições de ser lateral porque ele não tem virtudes defensivas para desenvolver, entendeu? Mas claramente não é só uma figura de um jogador. O problema não é somente o Patrick Bray. A gente também tem dificuldade na recomposição. Acho que as linhas do Cruzeiro, principalmente do meio de campo ali dos volantes e a linha defensiva, em determinados momentos do jogo a gente dá espaço demais. E aí com espaço demais a outra equipe ela consegue atacar com muito mais qualidade. Principalmente porque fica no mano a mano, né? Tanto com os laterais quanto os zagueiros, entendeu? Então, assim, a gente tem um problema ali, claro que é na lateral esquerda em relação à parte defensiva. Eu acho que com o Matheus Pereira a gente consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio defensivo ali, mas obviamente não só passa por uma questão individual, passa por uma questão de sistema também. Alves, você tem algo a acrescentar em relação a isso? Como eu vou te fazer uma pergunta a mais também. Você acha que tá fácil do Filipão resolver aquele problema ali?
Cara, eu assino embaixo no que o Guilherme disse. O Matheus Pereira, inclusive, no último jogo contra o Confiança, depois que ele entrou, eu pelo menos não me lembro de um duelo que ele perdeu, seja pelo chão ou pelo alto. E o Patrick Bey, ele tem noções ofensivas muito interessantes. Talvez explorar essas qualidades que ele tem lá na frente seja um ponto que pode acontecer daqui pra frente. Se vai acontecer, eu não sei, mas seria interessante. Em relação à recomposição que o Gui disse, cara, isso é um problema que a gente vê no ano inteiro. Contra o Guarani, por exemplo, que foi um dos meus textos que eu fiz, de 2 dos 3 gols que o Cruzeiro sofreu, cara, são, assim, erros bizarros, que a gente olha e pensa, como que isso aconteceu? Jogadores olhando única e exclusivamente pela bola, cobertura defensiva não acontecendo, você tem superioridade, mas você não consegue transformar isso em qualidade. Isso é um problema que o Cruzeiro tem tido desde o início do ano, não é só com o Filipão, que fique muito claro isso. Em relação se tá fácil ou não resolver esse problema, eu acho que com o Matheus a gente tem mais estabilidade, como o Gui disse, ele passa mais confiança defensivamente. Então, pra mim, é uma escolha até que fácil. Se você tem mais confiança defensiva com e um dos seus maiores problemas é justamente na sua defesa por aquele lado, você tem que botar ele. Você tem que dar mais segurança pro seu time por aquele lado. Acho que é fácil, acho que é tranquilo escolher. É óbvio que eu não estou na pele do Filipão nem do grupo. A gente não sabe o que se passa dentro do vestiário. Mas olhando de fora e observando, assistindo aos jogos, fica muito claro que o Matheus Pereira ele tem uma qualidade defensiva bem melhor do que o Patrick Bray. O Matheus Pereira com certeza é um jogador mais completo, né? E principalmente na questão psicológica, né? Mental. Ele está mais preparado, né? Por incrível que pareça, né? Com a pouca idade que tem, ele está mais preparado que todos os laterais esquerdos que já passaram pelo Cruzeiro durante esse ano. Com certeza o Filipão vai ter uma dificuldade, né, de escalar, até porque existem algumas dúvidas, como a gente já conversou, mas eu acho que sim, é uma mudança que tem que acontecer. Mas pegar uma fala sua, né, que a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro do vestiário, né? Então a gente estava pedindo muito Picolomo, muita gente, e aí vem o Filipão falando que ele estava completamente fora de forma, né? Vem a questão também do Matheus Pereira, que estava se recuperando de uma lesão difícil. Enfim, eu sempre falo que a gente sabe muito pouco de quase nada, né? Porque tudo que acontece ali dentro do grupo é muito restrito. O Cruzeiro provavelmente vem a campo, né, provavelmente não, né? Porque são tantas dificuldades aqui na escalação que a gente vai pôr algumas dúvidas. Mas assim, teoricamente, o Cruzeiro vem com Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon e Matheus Pereira, Adriano, Jadson Silva, Regis, Ayrton, Potker e Rafael Sobis. Porém, podem haver essas mudanças que são a entrada do Kaká no lugar do Ramon. O Ramon vai e entra no lugar do Regis, né, fazendo ali a volância ali, vamos assim dizer, e entra também o Felipe Machado no lugar do Adriano, e aí a gente ficaria com Fábio, Cáceres, Manuel, Kaká e Matheus Pereira, Felipe Machado, Jadson Silva e Ramon, né, ou Ramon, Felipe Machado e Jadson Silva. No ataque, eu acho que vão ter poucas mudanças, deve ser mesmo Ayrton, Potker e Rafael Sobis. O América, provavelmente com Matheus Cavicchioli, Daniel Borges, tem a opção também do Diego Ferreira, né? Messias, Anderson, João Paulo e Flávio, Juninho, Ale, Ademir e lá na frente, Felipe Azevedo e Rodolfo, técnico Lisca doido. Bom, então é esse o time que o América provavelmente vem a campo. E falando de América, vamos escutar o lateral esquerdo João Paulo, tem feito um bom aí campeonato de Série B, né, pelo América, um bom ano, né, e ele falou aí da preparação do Coelho para o Clássico, né, o jogador aí acredita em um duelo disputado, mas ressalta a importância, da equipe americana se impor dentro de casa. Fala aí, João Paulo. As duas equipes agora têm jogado um bom futebol, né? Tanto nós como a equipe do Cruzeiro, também que tem tido um trabalho de recuperação dentro da Série B. Acredito que será um clássico mais disputado, né? As duas equipes tentando buscar o resultado positivo, né? E a gente, lógico, dentro da nossa casa, tentar fazer o nosso melhor, um grande jogo, para que a gente vença com o resultado positivo.
A gente sabe que o clássico, quando ele é vencido, né, isso dá uma moral pro clube, pro time. Então a gente vai procurar fazer um grande jogo, sabe? A gente está bem focado mesmo, que todo o grupo possa fazer um grande jogo, não somente o João Paulo individual, mas todos no seu individual, um grupo forte, no coletivo forte, que o individual de cada atleta ele vai se sobressair. Então eu particularmente estou muito feliz com o que o nosso grupo tem vivenciado junto, né? Não só o João Paulo, mas todo o grupo. Todos aqueles que têm entrado, têm dado conta do recado para fazer o seu melhor. E isso está sendo muito importante para a gente. É isso então, galera. Bom, daqui a pouquinho vocês já sabem, já tá marcado aí na sua agência, já tá acompanhando aqui um pré-jogo com a gente, as últimas notícias do Cruzeiro antes da gente entrar no ar. Então daqui a pouquinho tem Cruzeiro e América e você já sabe que aqui na Rádio 5 Estrelas e no YouTube do Cruzeiro você acompanha a narração de Cruzeiro e América, ou América e Cruzeiro. Vou dar essa moral pro América que tá jogando em casa, mas aqui é sempre Cruzeiro na frente. Então depois aqui do resenha você já fica colado com a gente, porque a gente vai fazer essa transmissão ao vivo, essa narração ao vivo, com a volta do meu amigo Gabriel Nogueira, vai narrar o jogo aí, já tá com um gogó bom e com o comentários de Gleison Lage e eu dando ali uns pitaquinhos de vez em quando. Fechado, turma? Tamo junto, vamos acompanhando aí, daqui a pouquinho tem a América e Cruzeiro, Cruzeiro e América, direto do Independência. Vamos falar agora sobre o Sub-20, né, e também sobre o futebol feminino. Vamos começar pelo Sub-20, porque o calvário do Sub-20 continua, né, galera? Os caras os meninos, na verdade, né, não conseguem parar de perder, não conseguem se recuperar, e o Cruzeiro aí chegou ao 8º jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro, após mais uma derrota, né, e dessa vez para o Internacional por 2-1 no sábado, né, em duelo válido pela 15ª rodada. O Inter marcou 2 vezes no primeiro tempo com o Andrés, né? E Andrés Amaya e Pedrinho. E no final do jogo, Valdir diminuiu aí para o time celeste. Ah, Lucas, você havia falado sobre essa derrota do Cruzeiro para o Inter, mas hoje nós jogamos pelo Sub-20 novamente e infelizmente perdemos mais um jogo dentro de casa, 3-2 para o Ceará de virada. Né, o Cruzeiro chegou a abrir o placar com Alex Matos, mas tomou um empate com o Breno. Depois o Ceará abriu 3-1 com 2 gols do André Magno. E no final do jogo o Marco Júnior descontou para o Cruzeiro. A gente teve até uma chance ali de empatar o jogo, mas infelizmente perdemos mais uma vez, né? Então uma derrota decepcionante, até mesmo porque o Ceará está mal na competição, estava 10 jogos sem vencer. E agora com essa derrota o Ceará ultrapassa a gente e nós ficamos na 17ª posição. Guilherme Alves e Guilherme Lana, vou deixar aí cada um aí dar fazer uma análise aí do que está acontecendo no Sub-20 e dessa campanha aí do Sub-20. Começar por você, Alves. Cara, é complicado, né? A gente tinha um trabalho muito bem estabelecido com o Micali, aí ele deixou as categorias de base do Cruzeiro e depois disso, acho que a coisa não complicou não só para o Sub-20, mas a gente pode perceber que já surgiram algumas notícias de que a coisa tá feia em todas as categorias de base do clube. E assim, é uma crítica que a gente vem fazendo já há algum tempo para a gestão que não só essa direção tem, as passadas também, e a visibilidade que eles têm dado para as categorias de base do clube. É até revoltante para a torcida do Cruzeiro ver, por exemplo, jogadores que sobem das categorias de base de outros clubes sendo vendidos por valores milionários, e quando acontece com o Cruzeiro, eles são vendidos por uma paçoca e uma bala. Então, assim, é complicado. Acho que a torcida não está satisfeita. Aliás, tenho certeza que a torcida não está satisfeita. E tem que ver como que vai funcionar daqui para frente. O trabalho que vinha sendo feito era bem feito, era legal, era interessante. É um time qualificado e não justifica de uma hora para outra essa queda de rendimento. Em alguma hora esse futebol tem que voltar a aparecer. Guilherme Lana, você concorda aí com o Alves? Só para acrescentar, né, é importante, realmente o Cruzeiro Sub-20, né, vem fazendo um campeonato muito ruim, né, e aqui no Brasil a gente olha de maneira diferente para a categoria de base, a gente sempre quer o resultado da mesma forma, mas o Cruzeiro sofreu muito aí derrotas internas, vamos assim dizer, e consecutivas, né? O Gui
Alves soltou aí a primeira, que foi a saída do Micali, depois teve esse problema aí, agora recente, do grupo, né? Um grupo novo se formando, jogadores chegando, mas um trabalho também sendo feito aí nesse meio caminho, essa venda de jogadores. Como é que você enxerga esse momento e a fala do Alves? Na verdade, a gente precisa criar uma cultura de categoria de base, né? O Cruzeiro tem alguns jogadores, historicamente, mas a gente não tem essa cultura, né? O Cruzeiro sempre foi um time comprador, vamos assim dizer. Comprava e revendia os jogadores, mas a categoria de base tinha poucos espaços. E isso, no momento que o Cruzeiro precisa mais de dinheiro, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? É necessário um planejamento, uma ideia de categoria de base, uma ideia de conceito de jogo que vai passar por todas as categorias. E isso não é uma coisa que é implantada facilmente. Falando especificamente do Sub-20, a gente teve esse problema, né, daquela confusão toda que aconteceu em Chapecó, jogadores afastados, aí vieram jogadores do Sub-17 no meio da competição, são jogadores com menos maturidade, tudo isso, obviamente, vai afetar o rendimento da equipe, né? Eu não esperaria nada diferente, né? Eu achei que a equipe começou bem a competição, mas depois de tudo isso, não tem como a gente segurar, né, cara? Pensando em resultado, né? Mas a gente já conversou várias vezes, né, Lucas? A gente fica muito focado em resultado em relação ao Sub-20, mas a gente tem que preocupar muito com a formação do jogador. Eu acho que isso é o mais importante. O foco não necessariamente é o resultado. Às vezes, se você conseguir formar um jogador dentro dessa comunicação que rola interprofissional e a categoria de base, um jogador que já chega um pouco mais pronto, com mais qualidade, para que nossa transição seja feita com mais qualidade, isso é mais importante da categoria de base. O placar, né, os resultados, eles vêm em segundo plano, apesar de a gente saber como é que funciona o futebol. O fato é, né, que a gente, pensando em resultado, pensando em formação, né, de jogador, pensando em venda, né, que é algo que a gente precisa, e até mesmo jogadores para subir, o fato é que o trabalho não está surtindo efeito nesse momento, diante de todos esses problemas e situações que o clube vive, né? Então é importante aí que diretoria e equipe técnica também consiga aí organizar e fazer um trabalho mais consistente. Vamos aguardar aí, mas o fato é que nesse momento a situação dos meninos no Campeonato Brasileiro é muito difícil e provavelmente aí não vão passar para a próxima fase, que tem aí os 8 primeiros classificados que são classificados para melhor colocados, são classificados para a próxima fase. Vamos falar agora das cabulosas, porque elas fizeram ontem também, né, um clássico contra o América. O Cruzeiro faz no masculino profissional daqui a pouquinho, as meninas fizeram ontem no feminino profissional contra o América, né? Fizeram aí um bom jogo pela terceira fase do Campeonato Mineiro e venceram por 1-0, né? Depois do retorno de 7 jogadoras, né, que estavam aí com Covid. Mas quem vai trazer mais detalhes, né, dessa partida vai ser a minha queridíssima parceira Mari Silva. Fale, Mari, tudo bem? Fala, pessoal do Resenha, tudo bem com vocês? Sou Mariana e vim aqui para falar um pouco sobre Cruzeiro e América, América e Cruzeiro, partida que aconteceu ontem pelo Campeonato Mineiro Feminino. Bem, o Cruzeiro venceu a América por 1-0 com gol de Micaele de pênalti, mas eu vim para falar um pouco mais sobre algumas questões que envolveram a partida. Infelizmente, a partida não contou com uma transmissão oficial, não contou com transmissão, e é uma questão muito chata, já que além de influenciar nas questões de visibilidade e espaço do futebol feminino, da categoria, esse tipo de atitude demonstra uma certa desvalorização com as equipes, com o futebol feminino e com o campeonato em si. A gente sabe que já houve melhoras ao longo dos anos, mas ainda precisa muita coisa para se tornar referência, para o Campeonato Mineiro Feminino se tornar uma referência. E nem é pela qualidade das jogadoras, porque isso elas têm de sobra, são jogadoras muito bem qualificadas, mas pela organização e vontade de quem comanda o campeonato em si. Enfim, falando mais especificamente da partida, o Cruzeiro foi a campo com Camila Menezes, Evelyn, Pires, Tamires, Thalita, Capelinha, Vanessinha, Micaele, Esquerdinha, Duda e Mariana Santos. O Cruzeiro contou com o retorno de 7 atletas que estavam se recuperando da Covid,
para este jogo. Além do mais, Micaele e Duda retornaram da seleção brasileira sub-20 e também puderam participar da partida. Vale a gente chamar a atenção que a Tamires, que é uma centroavante, uma atacante, fez a sua segunda partida jogando na zaga, desta vez ao lado da Pires. Diante do Ideal Ipatinga, ela também havia atuado na zaga junto com a Jajá e a Pires, e desta vez ela atuou junto com a Pires. Na primeira partida, diante do Ideal Ipatinga, eu considerei que ela fez um jogo bem seguro ali na defesa. Uma outra mudança no papel, que já aconteceu algumas vezes, não é nada fora do comum, já aconteceu corriqueiramente, é a presença da esquerdinha no ataque. A esquerdinha que de ofício é uma lateral esquerda. Nesse jogo, diante do América, jogou pela ponta esquerda. Ela tem esse tipo de versatilidade. Em algumas partidas do Cruzeiro, ela já atuou pela ponta esquerda. E é uma jogadora que tem muita força ofensiva. O gol do Cruzeiro saiu após uma cobrança de pênalti. A Vanessinha chegava pelo lado direito e foi derrubada dentro da área. O árbitro marcou o pênalti, a Micaele cobrou o rasteiro e conseguiu marcar o gol da vitória do Cruzeiro, uma vitória muito importante. Esta foi a segunda partida do Cruzeiro na competição, já que a partida diante do Atlético foi adiada. E essa foi a primeira vitória das cabulosas na competição, que na primeira rodada empatou com o Ipatinga e agora na terceira rodada venceu o América. O próximo desafio das jogadoras é diante também do mesmo América, porém o jogo acontecerá na Toca da Raposa 1, no dia 5, próximo sábado, às 3 horas da tarde. É isso, gente, até mais. Valeu, Mari, show de bola, muito obrigado aí pela participação e com certeza, né, o futebol feminino, principalmente aqui no estado, precisa melhorar muito, a gente vai torcer e cobrar muito para que isso aconteça o mais rápido possível. Lembrando, né, que o futebol feminino assim como o vôlei, né, é também um esporte que a gente deve sim apoiar, porque ele gera receita para o clube, né? O vôlei aí gera receita de não só venda de camisas, mas também de ingressos vendidos, e fora que a imagem do clube também se valoriza de forma extraordinária, vamos assim dizer, quando resultados como esse do Sada aparecem. E por falar em Sada, galera, vamos falar agora sobre o Sada Cruzeiro, que chegou à 5ª vitória na Superliga. No sábado, a equipe celeste bateu o tradicional rival SESI por 3-0, parciais de 25-17, 25-17 novamente, né? E também 25-23. Com essa vitória, né, o Cruzeiro se manteve na vice-liderança da competição com 16 pontos somados, 2 a menos que o primeiro colocado, Taubaté. Amanhã o Cruzeiro vai vai entrar em quadra novamente, né? E o jogo é contra o Apan Eleva Blumenau. E aí, Guilherme Alves, tá acompanhando o vôlei? Como é que você vê aí essa participação do Sada Cruzeiro, que começou perdendo, mas parece que tá se recuperando, né? A gente acompanha, sempre a gente acompanha, né? O Sada Cruzeiro, que nos últimos anos tem dado só orgulho para a torcida cruzeirense. Um outro ano que passa batido, mas normalmente é sempre campeão de alguma coisa. E nessa temporada, como você disse, começou aí deslizando, mas parece que aos poucos está voltando aos trilhos e segue firme aí na luta por mais um título da Superliga para disparar de vez na frente como o maior campeão da história. Tem 6 títulos atualmente e também é o maior campeão sul-americano, né? Quem sabe a gente já não embala um título agora, outro mais para frente, e se coloca de vez no topo entre todos os times, seja do Brasil ou da América do Sul. É isso aí, o Sada Cruzeiro eleva o nome do Cruzeiro ainda mais por todo mundo. Ô Guilherme Lana, esse jogo contra o Apan Eleva Blumenau, que pelo amor de Deus, hein, gente? Nossa senhora, é só nome difícil esse time de vôlei. É um duelo atrasado, né, cara? Eleva a dificuldade.
leva dificuldade da gente falar, né, ô Lucas? Leva, pois é, meu amigo. Assim, né, casos de Covid espalhados assim, em vários esportes, né, o vôlei também não fica distante disso, né. Então esse é um jogo atrasado da 6ª rodada do torneio, que foi, né, adiado por conta de um surto que teve dentro do time catarinense, né. Então vai ser um duelo da 6ª rodada e vamos torcer aí pro Cruzeiro entrar firme, consistente. Eu acho que o Marcelo Mendes ele tem feito estratégias interessantes para preparar a equipe para duelos mais fortes, né? De repente, às vezes, tirando um pouco do peso do saque, pedindo para os jogadores segurarem um pouco para poder treinar um pouco mais o bloqueio. Eu acho que isso tudo faz parte de uma estratégia para quando chegar nos duelos mais importantes, e aí a gente vai falar Taubaté, essa é a palavra, esse é o nome, a gente chegue mais firme e consiga realmente se impor diante deles, eles que têm sido o nosso carrasco esse ano, né? Vamos deixar de ser freguês esses caras e mostrar quem que manda no vôlei nacional. É isso aí, Guilherme. Lana, você tá certíssimo, tem que correr atrás aí do Taubaté pra tentar virar aí, né, esse início de campanha ruim e voltar aí pro topo da tabela e ser campeão no fim do ano. Só pra gente finalizar, a partida acontece às 9h30, né, no Riachão, e a transmissão é do Sport TV ou Sport TV. Você já pode acompanhar lá essa transmissão, Sport TV 2, lembrando, né, sempre o vôlei lá no Sport TV 2, você pode acompanhar aí o jogo de Cruzeiro e APAN eleva Blumenau. Meu Deus. Galera, vamos chegando ao final, mas antes disso, a gente vai trazer aí as últimas notícias com ela, Rosane Meirelles, que conhece de tudo e mais um pouco. Fala aí, Rosane. Olá, pessoal! Eu, Rosane Meirelles, chego agora com as últimas notícias do Cruzeiro aqui no Resenha 5 Estrelas. E eu começo com uma notícia bem legal, viu? A Toca da Raposa 1 agora tem novo nome. Em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira na própria Toquinha, como é carinhosamente chamada a casa das categorias de base do Cruzeiro, o clube oficializou a mudança do nome do centro de treinamentos para Centro de Formação Felício Brandi. A mudança tem o intuito de homenagear o ex-presidente Felício Brandi, que esteve à frente do Clube Celeste entre 1961 e 1982. Estiveram presentes na solenidade o presidente Sérgio Santos Rodrigues, o ex-zagueiro do Cruzeiro Procópio Cardoso, o conselheiro nato e ex-integrante do Conselho Gestor Anísio Sistoto, além dos filhos e a esposa do saudoso dirigente. Muito boa a iniciativa, né, pessoal? Homenagem mais que justa para este que é considerado por muitos o maior presidente da história do Cruzeiro. E seguindo com o giro de notícias, o Cruzeiro e o lateral esquerdo Dodô estão próximos de um acordo na justiça. Pelo menos é o que sinalizou a defesa do clube em audiência telepresencial do Tribunal Regional do Trabalho. O Cruzeiro espera que na próxima quinta-feira, em nova audiência, sejam homologadas as tratativas para o fim deste imbróglio. Vale ressaltar que em agosto deste ano, o Cruzeiro teve uma vitória no processo movido por Dodô, conseguindo assim a suspensão da necessidade de reativação imediata do contrato do jogador, que previa pagamento de 8,8 milhões de reais em formas de luva em 18 parcelas. A defesa do atleta até tentou caçar a liminar, mas não conseguiu. Lembrando que o contrato de Dodô com o clube foi assinado na gestão Wagner Pires de Sá e Itair Machado e contou com a intermediação do empresário Wagner Cruz. Todos investigados pela Polícia Civil por suspeitas de irregularidades no Clube Celeste. E para encerrar, tivemos eleição para a presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. O vencedor do pleito foi Najib Geraldo Simões, líder da chapa Somos Todos Cruzeiro e atual vice de Paulo César Pedrosa, ligado à família União. Ele superou Giovanni Baroni na disputa por 154 votos a 120. Houve ainda 3 votos brancos e 2 nulos, de um total de 279. Outros 123 conselheiros não participaram do pleito, que contou com membros efetivos, natos e beneméritos. Só para ficar bem claro, pessoal, o Najib fazia parte do Conselho Fiscal que assinou o documento em agosto do ano passado, não apontando irregularidades em contratos e remunerações de conselheiros na gestão de Wagner Pires de Sá.
Por aí já sabemos o nível de confiabilidade de quem agora é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, né? E aí, pessoal, quando a gente vai voltar a ter um dia de paz? Vocês me avisam, por favor? A coisa tá difícil, viu? É com vocês agora, porque eu fico por aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Valeu, Rosane, muito obrigado. Pois é, né, gente? É uma notícia importante a gente repercutir aqui no Resenha, mas primeiro eu vou pegar aí a opinião, a participação do meu amigo João Castro. Ele será aí o ponto de partida dessa discussão. Fala aí, João. Fala, Lucas. Fala, Gui. Mais polêmicas nos bastidores políticos do Cruzeiro, não é mesmo? A eleição do Najib Simões, ela reforça as impressões que muita gente já vem afirmando e defendendo de que o clube segue dividido politicamente e principalmente, né, com grandes dificuldades de implementar um plano real de transparência, né? Há algumas semanas eu publiquei uma coluna, né, no site da Rádio 5 Estrelas, analisando como as posições do Sérgio Santos Rodrigues desde 2017, quando ele se colocou contra a reforma do estatuto que permitiria a candidatura do Bruno Vicentim na ocasião, elas têm permitido uma espécie de manutenção das estruturas que favorecem os conselheiros, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, do início do ano, quando, né, a partir do mandato do Conselho Gestor e as atitudes do Dalai Rocha de poderem abrir um processo de expulsão dos conselheiros, o Sérgio se apressou em ser a voz, se colocou contra aquilo, dizendo que juridicamente teríamos problemas se o clube optasse por esse caminho da expulsão. Os conselheiros poderiam questionar. Eleito presidente, a gente não vê nenhuma medida concreta para essa transformação. E o tal voto de abstenção nessa eleição, dizendo, não tomei opção, não tomei lado, na verdade, né, é mais uma das velhas reproduções daquela tática de votar nulo, favorecendo aquele lado que está ganhando, mais uma vez, a família União. O Cruzeiro carece de transparência, o Cruzeiro carece de mudanças, o ano é muito ruim nesse sentido. Basta lembrar, por exemplo, que hoje uma das vozes que aparece apontando os problemas da direção é o deputado Léo Portela, que estava até pouco tempo dentro da diretoria, fazendo promessa de acesso, misturando aí o clube com as suas pretensões políticas. Muita coisa ruim nos bastidores do Cruzeiro, muitos problemas, e aí eu gostaria de citar a fala recente do William Potker, né, falando sobre o Cruzeiro não subir, né, dizendo que ele lembra, né, foi avisado que o Cruzeiro não tinha jogadores para disputar o estadual. É uma temporada com mais de 50 jogadores, um entra e sai. David, de forma inexplicável, seguindo como diretor de futebol, depois da condução do assunto do Matheus Índio, né, e tantas outras polêmicas que envolvem a gestão do futebol do Cruzeiro, que carece de profissionalização e transparência. Não são boas notícias e a gente segue aí acompanhando e buscando mudanças de fato no clube, em prol principalmente de um Cruzeiro mais democrático. Valeu, Joãozinho, tamo junto, meu velho. E aí, galera, a gente começou o ano, né, com grandes problemas, né, a busca pela retirada de um presidente que fez uma chapa, na verdade, que fez tudo de ruim que poderia fazer com o clube e colocar ele aonde está nesse momento. E agora a gente esperava, né, com que a entrada do conselho, a entrada do próprio Sérgio tirasse, né, essa turma que está aí, que é a famosa família União, né? E aí, cara, a gente tem um adiamento, né, da votação de um estatuto que tinha coisas positivas, mas tinha coisas negativas, mas também tinha coisas positivas, né, e joga isso para daqui a 6 meses, né, e agora a gente tem esse resultado aí de votação para os novos, né, conselheiros, né, a votação aí para eleição da presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que mantém aí a família União na gestão aí, né, no topo desse conselho. Vou começar pelo Guilherme Alves. Como é que você vê tudo isso que está acontecendo nesse momento do Cruzeiro? É difícil, cara. É difícil, assim, eu vi um comentário na 98, se eu não me engano, que faz muito sentido. Faz muito sentido, porque muita gente, às vezes, isso incuba todo mundo, presidente, dirigente, conselheiro, qualquer pessoa, que vem a público e falar, o Cruzeiro, ele é do povo, ele é do torcedor, o torcedor é o ponto principal de um clube.
Não, o torcedor é o que mantém o clube vivo. O clube mesmo não é desses caras. É dos conselheiros que votam para presidente, é dos conselheiros que votam para os cargos mais altos do clube, como aconteceu agora. Né? A gente não pode colocar 300, 400 pessoas para votar por um clube que tem 8 milhões de torcedores e falar que isso é uma democracia. Não é. 400 pessoas não representam 8 milhões. E eu tenho certeza absoluta que se esses 8 milhões, ou pelo menos se os sócios torcedores pudessem votar, eu acho que o resultado dessas eleições seriam diferentes. Como você disse, graças ao resultado do Najib Simões, que ele é o novo presidente do Conselho Deliberativo, a família União ainda segue na gestão do Cruzeiro. O Najib, que ele é o atual vice do Paulo Pedrosa, que é o antigo presidente, e ele fez parte do Conselho Fiscal em 2019. Esse mesmo conselho que, por mais que ele tenha que ter aprovado as contas do clube, porque ele só precisa contar e ver se está certo, mas ainda deixou passar muita coisa, sabe? Entre aspas, passou um pano para uma gestão que levou o Cruzeiro ao status que está hoje. E é complicado, porque a gente luta, a gente briga, a gente pede coisas melhores, a gente fala em mudança, falam em novo Cruzeiro, mas as mudanças nunca chegam. É um novo Cruzeiro, mas ainda com hábitos velhos. E aí, Guilherme, Lana, como é que você vê, como é que você sente esse momento também? E se você acredita, assim como a gente acredita numa mudança no Brasil, você acredita que o Cruzeiro vai ter essa mudança na parte política? E eu tô te perguntando isso por quê? Porque eu há algum tempo, né, eu sempre frequentei clubes sociais, né, durante a minha infância, juventude, enfim, sempre na minha vida inteira, e eu sempre falei que o clube, né, ele é um mini Brasil, e aí isso se espalhou de uns tempos para cá, não por mim, mas isso as pessoas começaram a entender da mesma forma que eu penso, coincidentemente, isso é legal, mas eu falo que é o mini Brasil. A diferença hoje do Cruzeiro é que é justamente isso que o Gui falou, o Alves falou, não é uma democracia, porque num clube social não tem a quantidade de adeptos ou sócios extra clube social, né, que o Cruzeiro tem, né? Então são 8 milhões de torcedores, muitos deles fazem parte de sócio e dão dinheiro para o clube, né? Então da onde vem grande parte da renda do Cruzeiro, só que eles ao mesmo tempo não têm nenhum direito de escolher nada que acontece, e aí fica na mão de 400. Como é que você vê essa situação do Cruzeiro e o que você tem aí de perspectiva para frente? Cara, boa pergunta, é difícil ter uma resposta clara sobre isso, mas a palavra que resume tudo isso para mim é de decepção, né? Porque assim, se existia alguma dúvida em relação à capacidade de regeneração desse conselho depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, para mim isso tudo cai por terra, né? Isso está muito claro em relação aos números, né? Por exemplo, na eleição de maio, Lucas, compareceram 351 conselheiros e nesta 279, ou seja, no momento crucial do clube, depois de tudo que aconteceu, a gente teve um número ainda menor de pessoas que se interessaram de participar do momento político do Cruzeiro nesse momento. Isso eu acho que isso é um desaforo para o torcedor, né? A gente vê que o conselho está tão descompromissado, muita gente descompromissada. É claro que eu não sei a realidade de cada um, mas isso é um cenário que me chamou muita atenção, né? E assim, isso me incomoda demais, né? E assim, por exemplo, e um detalhe que é interessante, em maio, o Paulo Pedrosa, ele teve 112 votos, e agora o Najib teve 149, ou seja, num pleito menor, depois de tudo que ainda aconteceu, a gente ainda teve mais votos agora pro Najib do que ainda pro Pedrosa. Então, assim, cara, o que acontece? O Conselho do Cruzeiro é um conselho que quer perpetuar poder. Esses números, pra mim, eles se mostram de maneira muito clara. E eu também vou confessar que eu fiquei muito decepcionado com a posição do Sérgio, aliás, da não posição do Sérgio. Eu entendo essa questão da impessoalidade, ele fala que ele não poderia, de repente, tomar partido, porque são pessoas que vão cuidar, né, observar o trabalho dele, mas eu acho que isso, Lucas, é só num momento de temperatura e pressão igual. Isso seria num clube que as coisas estão funcionando de maneira correta. Mas a partir do momento, como o Gui Alves disse, que a gente tem, de repente, um cara do Conselho Fiscal, que ele assinou, aprovando as contas de tudo que aconteceu na gestão do Wagner Pires, e os conselheiros, eles não tomam posição, e principalmente o presidente não toma posição
em relação a isso, cara, o que o torcedor ele vai esperar? Boa pergunta, o que o torcedor pode esperar? Eu não sei o que o torcedor pode esperar. Eu acho que só a mudança do Cruzeiro, ela só vai acontecer de fora pra dentro a partir dos momentos que os torcedores entrarem como sócios do clube, que aí eles têm condição de ser conselheiro e mudar. Porque se a gente depender da mudança do sistema, dos próprios conselheiros mudarem o sistema, isso não vai acontecer, isso tá provado. É realmente um momento complexo do Cruzeiro e, infelizmente, decisivo, porque já foi eleito, né? Já estão aí e vão ficar até o fim do mandato, né? E uma outra questão é justamente essa mudança do estatuto do clube, né? Que também deveria ter sido mudado, pelo menos evoluído as partes positivas, né? E as outras não, essa é a minha opinião. O fato é, galera, que nós temos uma grande diferença para muitos que estão ali. A gente ama o Cruzeiro, a gente tá por amor, né? A gente faz tudo por esse clube por amor. E tem muita gente que faz por interesse. E não que interesse seja ruim. Interesse todo mundo tem que ter. A gente tem interesse em fazer em qualquer coisa na vida, mas tem que ser interesses positivos, né, que façam com que o clube cresça e não interesses escusos. Eu sempre digo... É interesse para o Cruzeiro, não para os indivíduos do Cruzeiro, né, Lucas? Exatamente. Então, todos que representam o Cruzeiro, eles têm que pensar muito bem isso e eu digo o seguinte, que até eu acredito em todo mundo, até que essa pessoa me prove o contrário. Né? Então, tá na mão dessas pessoas aí, né? Resolver melhorar e muito o que o Cruzeiro está passando, né? E o que a gente tem hoje é uma perpetuação do que foi feito na gestão passada, infelizmente, né? Eu espero aí que as coisas mudem, né, que o Cruzeiro evolua, que o Cruzeiro vote um novo estatuto que represente ao clube, né, que represente o torcedor, né, e que esses caras que foram eleitos aí, né, eles representem a torcida, né, e que eles escutem aí o que a gente tem solicitado para que a gente nunca mais passe o que a gente está passando, que a gente saia desse momento. Vamos lá, galera, vamos pra cima, porque tem amor, né, velho? E se tem amor, tem Cruzeiro em campo, e daqui a pouquinho tem Cruzeiro e América, direto do Independência. Você vai acompanhar aqui a narração do jogo comigo, Lucas Uti, Gleison Lage e também o Gabriel Nogueira. Vou me despedir dos meus amigos que aqui fizeram companhia, os dois Guilhermes. Guilherme Lana, muito obrigado aí pela parceria de sempre, tamo junto. Valeu, Lucas, valeu, Nação Azul, vamos que vamos, tem Cruzeiro e América hoje, vamos pra cima, vamos com energia positiva, e se tem uma coisa que o torcedor sabe fazer muito é torcer e ser positivo, então vamos pra cima do América, quem sabe conseguir mais um resultado positivo aí pra gente poder subir um pouquinho mais a tabela. Vamos pra cima, vamos pra dentro dos caras, vamos ganhar esses 3 pontos daqui a pouquinho. Guilherme Alves, parabéns pela estreia, obrigado aí também pela parceria, pelo compromisso, tamo junto. É isso, eu que agradeço, valeu Lucas, valeu Gui, aos ouvintes que nos escutaram até aqui, muito obrigado e espero que as nossas energias e as energias de quem escutou o programa sejam convertidas em resultado positivo hoje, que é muito importante, o Cruzeiro precisa da vitória e vamos que vamos. Pra cima deles, galera. Cruzeiro e América daqui a pouquinho, 9h30, narração da Rádio 5 Estrelas. Fica com a gente, cola com a gente, não dá moral pro resto, dá moral pra Rádio 5 Estrelas, porque aqui é de cruzeirense pra cruzeirense e nós estamos juntos. Vamos pra cima, galera. Um grande abraço. Cruzeiro e América vem aí daqui a pouquinho. Abraço, até mais, valeu! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.